Oh, glória! Isso é só para quem crê. Viver a boa, perfeita vontade de Deus. Eu amo esse texto e medito nele, assim, sem parar, porque foi um conselho deixado por um top chamado Paulo, e é algo muito bacana, porque ele vai narrando e ele vai dizendo, meus irmãos, é uma conversa que não é uma conversa com o mundo, é uma conversa com os irmãos, é uma conversa conosco. E a Bíblia, ela tem umas conversas conosco meia estreitada, lá também em 2 Crônicas 7,14, tem uma conversa que diz, não vos conformeis, né? Eita glória, lá em Crônicas vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, tomar vergonha na cara, eu ouvi, vou sarar a sua terra. E Paulo agora, ele joga uma proposta maravilhosa. E que eu e você, será que eu e você estamos olhando tanto para o que o mundo está nos oferecendo e esquecemos às vezes do que a palavra de Deus nos oferece? Nós queremos ser parecido com os mundos, minhas pastoras e meu pastor. Nós queremos muitas vezes nos igualar com o mundo, sabe por quê? Porque muitas vezes a diferença, ela é tão grande, ela é absurda, que nos deixa rejeitados. E para nós queremos sermos bem aceitos, nós quebramos princípios, nós quebramos leis, nós quebramos as originalidades. E aí eu encontro um texto trazendo um confronto de amor, porque é um confronto do amor. O Espírito de Deus narrando dentro do texto e dizendo, não conforme com o que você está vendo. E isso não é só apenas na nossa vida espiritual, é na vida profissional também. Paulo não está chamando eu e você para ser gananciosos, mas ele está dizendo, ei, o mundo vai apresentar uma crise financeira, mas você se levanta em oração e diz, na minha casa não. E é por isso que eu e você precisamos estar posicionados com o Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo tem que fazer morada dentro de mim e você. Porque só o Espírito Santo tem o poder de trazer para mim e para você a unção de Deus. E essa unção, ela despedaça todo o jugo. Ei, nós estamos no segundo semestre de 2026. E Deus vai sacudir o Brasil. Deus já está sacudindo. E eu consigo ver que só vai sobreviver quem tiver a presença de Deus. Que você vai se posicionar e falar, Satanás, aqui não. Satanás, aqui tu não operar. Satanás, nem na minha vida, nem na minha casa. E só pessoas cheias do Espírito Santo. Essa conversa é uma conversa espiritual. Diga para quem está do teu lado, você está aqui ou você já está entrando no espiritual? Ei, para você conquistar o seu carro, a sua casa, casamento, manter seu casamento, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Essas coisas é fato. Você vai ter, é só trabalhar, deixar a preguiça de lado, colocar a mão no arado e avançar. E Deus vai fazer você conquistar. Mas uma coisa que é conquista de todos os dias é a presença de Deus. E por isso que essa conversa, ela não é uma conversa agradável. Ela é uma conversa de gente grande,
de gente experiente, de gente que quer ser cheia do Espírito Santo. Eu saí de Brasília nesse dia de hoje para ser uma profeta dentro dessa casa, dizendo para vocês: não se conforme, não se conforme, não se conforme com o que já está acontecendo e com aquilo que ainda há de vir. Não se iguale. Eu tenho me preocupado com a igreja brasileira, porque ela quer sempre copiar, e ela quer fazer coisas sempre copiável. E quando a gente copia demais, a gente não sabe o preço que paga. E ela vai pagando uns preços muito altos. E muitas coisas que vão sendo colocadas e vestidas, Deus não tem para aquele lugar, ou Deus não tem para nossas vidas. Sabia, minha pastora? É como você olhar para Davi. E Davi, quando olhou para o Golias, ele já se indignou, ele não conformou, e ele disse: alabarasúbria, eu não vou com espada, eu não vou com lança. Queria vestir ele. Saul queria, minha pastora, vestir Davi, mas Davi viu que a veste não era para ele, a veste não cabia nele, e não era por causa da veste que ele ia ganhar. Ei, a guerra você não vai vencer ela vestindo a roupa do seu vizinho. Você vai vencer ela pela autoridade que está sendo deliberada aqui nesta noite, que é a presença de Deus. E era sobre isso. Tem vestes que não nos cabe. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: não se conforma, não venda a sua essência, não negocia os meus princípios e as minhas leis. Deus está chamando uma geração dentro de outro povo. E aí o Senhor, Ele vem dizendo: se você não conformar, porque quando você busca ao Senhor, tem um versículo que diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca, meu jovem, a presença de Deus, Deus está cuidando lá da empresa, Deus está cuidando do teu salário, Deus está cuidando da tua saúde, Deus está cuidando do teu casamento, Deus está cuidando do teu filho. Eita glória! Ele vai cuidando de você. E quando você vai, se eu fosse você, eu fazia a inscrição. A preta que vai estar aqui é terrível, é pior do que eu, a Charlene. A outra piorou. A outra é fora da casa. Eu não sei qual é das pretas que vai marchar primeiro aí. Queria estar aqui nessa transformada. Vai ser um negócio. Eu não sei se o céu vai chegar e descer, ou se a terra vai subir. Mas haverá transformação. Eu me alegro com um cartaz desse. Não conheço todas as pregadoras, conheço somente duas, mas só duas já arranca a cabeça do capeta, porque são a metralhadora de Jeová. E Deus está posicionando homens e mulheres para dar um chega no inferno. Deus está calçando, Deus está colocando o cinturão, Deus está colocando armaduras. E Ele está dizendo:
Para você ser bem alinhado comigo, você não pode se conformar com migalhas, conformar com informações vazias. Quantas pessoas que começaram tão certo e está terminando tão errado, porque as informações vazias roubou a sua originalidade. Nesse agosto ainda Deus não vai precisar esperar transformadas para chegar. Ele já está chegando nesses 5 dias que Ele preparou esses dias aqui. Aí, para te informar que coisas ainda maiores Ele quer que eu e você viveremos. Não vos conformeis com esse mundo. As informações do mundo trocadas em verdades. E é por isso que você precisa saber aonde está a sua identidade em Deus, para que o diabo não venha roubar a sua identidade, para que ele não venha tomar das suas mãos. Porque o inimigo vai querer te intimidar. O inimigo invisível. Ele vai querer te intimidar, vai querer te tirar da posição que você exerce com tanta excelência. Porque o demônio, ele está trabalhando, irmãos, para arrancar as essências verdadeiras. Porque aqueles que já é dele. Ele vai agora invertir de quem que ele ainda não conseguiu derrubar. E se você ficar engolindo tudo que está sendo falado no nome do Senhor dentro dessa nação, você vai ser contaminado. Porque nem todos que dizem Senhor, 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 o Senhor está. São muitos enganos. São muitos levitas contaminados. São muitos pregadores contaminados. São muitos profetas com CPF, com identidade, com o nome do povo, mas não tem caráter, não tem vida com Deus. E é sobre isso que a Bíblia está dizendo: não vos conforma, não vos fende, não seja contaminados. Diga para quem está do teu lado: santifique mais, ore mais, leia a palavra de Deus mais, saia dos livros de ajuda e entra na palavra de Deus, porque ela é a única transformação. Quando você vai conhecendo a palavra, e a palavra vai conhecendo você, um monte de fantasias que nós caminhávamos, nós vamos sendo libertos pelo poder da palavra de Deus. A palavra liberada, meu pastor. A palavra liberada. Uma palavra. Havia um centurião, um homem de um grande porte. Ele precisava de um milagre para o seu funcionário. A Bíblia diz: e Jesus chegou dentro daquele lugar, e a Bíblia diz que ele foi próximo a Jesus, e ele disse: você poderia ir na minha casa? Mas daqui a pouco ele volta atrás e diz: não vai na minha casa não, porque ele informou
literalmente, que havia uma pessoa enferma e ele almejava a cura daquele moço. Mas daqui a pouco ele volta e diz: Jesus, não vai não. Apenas uma palavra que o Senhor liberar. Uma. Muitas vezes nós queremos que o profeta vai, que coloque a mão na cabeça, que profetize. O que você precisa é uma palavra. Você não precisa de várias, você só precisa de uma. E que essa uma seja uma flecha. Vai abrir todos os portais que você precisa. Por isso você não pode contaminar. Porque quando nós somos contaminados, nós ficamos cegos. Nós ficamos surdos. E aí ele fala: não vos conformeis com esse mundo. Você vai escutar muita coisa, você vai ver muita coisa, mas não vos conformeis. Seja transformados pelo Senhor. E aí você vai viver boa, perfeita vontade de Deus. A Bíblia é manual da terra, porque no céu nós não vamos precisar dela. E se o Senhor está falando conosco, que por mais que você tenha visto as crises, visto os desesperos, visto as lutas dentro da tua casa, visto o balançar das ondas, mas Ele está dizendo: a sua casa, você vai viver a boa, perfeita vontade de Deus. O seu casamento vai viver a boa, perfeita vontade de Deus. Por mais que você está vendo homens que começaram no evangelho e desviado do evangelho, mas para a tua vida espiritual você vai viver a boa, perfeita vontade de Deus. Oh glória! Ei, essa palavra é só para quem entende. É só para quem não está cego. É só para quem realmente não deixou que a contaminação entrasse. E só poucos vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agosto, já estamos quase finalizando ele, mas não está acabado. Você pode viver ainda hoje o extraordinário do Pai. Se creres, verás a glória de Deus. Não vos conformes com o mundo. Esse é o decreto que eu quero deixar para esse lugar. Que você não venha se conformar. E aperta o cinto, porque vai balançar. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar. O Brasil será conhecido como o país das delícias. Eu tinha um pastor que eu gostava de vir para cá, bater um papo com ele, o Sindomar. E uma vez veio o Bolsonaro, e Deus tomou a boca dele,
antes da sua morte. E ele disse assim, e ele disse bem claro, com firmeza, porque tudo que sai da boca de Deus é firme. Ele diz: essa nação será chamada como o país das delícias. Ei, deixa eu lhe dizer, foi nas maiores crises na Bíblia que houve os maiores milagres extraordinários. Talvez você está enfrentando uma maior crise da tua vida. Te prepara para o grande milagre da sua vida. Ele vai ser extraordinário. Porque nesse momento de maior crise que o Senhor chega para operar maiores milagres. Milagres extraordinários está vindo para a tua casa, para a tua empresa, para esse ministério. Não tire os olhos de Jesus. Alabará sobre a. Não comunique a Ele, pergunte para Ele antes de você entrar. Porque enquanto você comunica, Ele não vai responder nada. Mas quando você pergunta para Ele, eu posso entrar, eu posso fazer essa aliança, eu posso assinar, eu posso receber essa proposta, eu posso assentar. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Fique de pé. Heavy, heavy, Sinigio de Cabas. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Tá. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, as palavras que eu necessito usar. Faça desse louvor a sua oração. Ude nas minhas fraquezas, eu sei. Espírito Santo, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Arrependimento e unidade.
cidade, assim diz o Senhor. Mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor. Deus está voltando pessoas aqui para a originalidade. Você vai voltar a ser original. Mas o meu clamor está subindo. Meus pastores, deixa eu falar uma coisa com todo respeito e com muito temor. Deus não quer palhaçada nesse altar, viu? Deus não quer palhaçada, moço, nesse altar. Se o Senhor quiser permanecer com vida e Deus não lhe matar, você não pega gente palhaça para poder ficar fazendo teatro na casa de Deus. Você não precisa se preocupar com crescimento, porque quem dá é Ele. É uns planta, outros rega, mas é Ele que dá o crescimento. Ele não quer palhaçada nesse altar. O altar é santo, ele é verdadeiro. Ele não quer. Ele não quer. Eu vejo 2 guardiões de guerra posicionados nas escadas desse lugar. Tem pastores que serão convidados e irão passar mal. Vai dar caganeira. E o Senhor não se preocupa com a caganeira, não. É Deus tirando do altar. Mas eu convidei. Está tudo bem. Não precisa, eu já entendi. Aqui não é lugar para viado. Aqui não é lugar para lésbica. Aqui não. Eles são aí transformados para depois subir. Aqui não é lugar para gente mentirosa, para enganar o povo, para chamar o povo e depois extorquir do povo. Aqui não. Deus está levantando. O processo é pequeno, mas vai crescer em extremo. Fiquem debaixo da nuvem de Deus. Vai chegar a hora que seu marido vai querer se empolgar e você pega na barra da calça dele e fala: vai não, você seja Maria chata. É melhor entrar quadrada no céu do que redonda demais. Oh glória. Porque Deus está levantando uma igreja dentro de Goiânia que precisa ser levantada. Uma arca. Uma arca. E quando se fala de arca, não é todos que querem se posicionar. Mas haverá um dilúvio que o povo vai ter que correr para a arca. E essa igreja vai estar posicionada debaixo do sangue do Cordeiro. Passa teu sangue aqui, Jesus. Guarda esse povo, Espírito Santo. Guarda os levitas. Guarda os princípios deles. Os princípios dos pastores, dos profetas da casa. Oh Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, essa igreja vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, que caia sobre esse povo temor, 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 que caia sobre esse povo o temor do Senhor. Leva o gemido dessa igreja, leva as petições dessa igreja.
leva, Jesus, o temor. Quero voltar Olha aí. ao início. Bate no teu peito e diga: eu preciso voltar à originalidade. Encontrar-me. Chama teu espírito para orar mais. Senhor. Chama o Espírito Santo para dialogar contigo. Quero Olha aí. rever meus conceitos. É só com Ele que nós conseguimos examinar. Eu quero. Não conforme com a tua vida espiritual assim. Ele quer te encher da presença dEle nesta noite. Adore a Ele. Regressar aos caminhos, volver às primeiras obras. Meu Deus, que coisa linda. Senhor, Meu Jesus. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Volta pra Ele. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ai, meu Deus, que coisa linda é essa. Queremos voltar ao teu primeiro amor, Jesus. A essência. Queima a tua chama em nós. Nós estamos inconformados. Queremos mais de ti. Abra as visões espirituais. Abra aqueles que tinham sonhos proféticos e agora não tem mais sonhos proféticos. Devolva a eles, Espírito Santo. Abra a visão profética. Os dons espirituais dos louvores, das palavras reveladas. Nos tira, Senhor, do aié, do chat, de pregações montadas por inteligências artificiais. Pai, envolva essa igreja com teu Espírito. Que cada palavra que sair, Senhor, deste altar seja como a tsunami bombástica, que faça efeito a semana inteira, o mês inteiro, que ela fica remoendo e trazendo transformação e libertação. Se porventura alguém aqui, Senhor, está enfermo, levante ele, quebre as prisões em nome de Jesus. As prisões invisíveis, os cativeiros invisíveis. Entra dentro dos cativeiros nessa noite e tira o povo do cativeiro. Dos cativeiros espirituais, dos sintomas espirituais. Pai, traga, Senhor, a tua essência verdadeira, genuína e original. Em nome de Jesus. Tira a dureza do meu Coração. De joelhos eu imploro teu perdão, Meu Deus. pois tua graça joga Todo espírito de minha suicídio, casa.
morte de falência, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Vai saindo, Satanás. Aqui tu não tem autonomia. Pensamento de falência, cai por terra agora, em nome de Jesus. Sai do financeiro, Satanás, desse povo. Entra, Jesus. Ainda com mês de agosto, traga a tua proteção do trabalho e do financeiro do teu povo, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Seja uma igreja original e que não se conforme. Doe quem doer, pese quem pesar, mas fique com Ele, andem com Ele, fale nele e glorifica nele. Levanta a tua mão e dá glória. Uma das suas mãos, na segunda noite desta conferência profética, esta campanha, um propósito nosso diante do Senhor nosso Deus, agosto de Deus, viver uma vida segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Tudo que nós precisamos é de alinhamento e posicionamento. Que o Senhor nos direcione. Aleluias. Que o Senhor nos direcione. Já há uma nuvem de glória sobre nós neste lugar, queridos. O Senhor já está fazendo algo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi dado início a um movimento que começou no mundo espiritual a respeito da obra de Deus aqui nesse lugar. E é bem verdade que quando esses movimentos espirituais acontecem, esse mover acontece, uma coisa e outra vai refletir aqui no natural. E precisa ser assim mesmo. Porque é Deus que movimenta a sua obra. É Deus que movimenta o seu povo. É Deus que move pelo seu Espírito no meio de nós, para colocar cada coisa no seu devido lugar, para estabelecer seus desígnios e fazer cumprir os seus propósitos segundo a sua fidelidade. Maior é Deus, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Fica firme, persevera. Examina, pois, a sua vida. Alinhe-se o seu coração diante de Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero viver a gosto de Deus. Eu quero querer o que o Senhor quiser que eu queira. Eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Eu quero ser o que o Senhor quiser que eu seja. Eu quero ter o que o Senhor quiser que eu tenha. Eu me sujeito, me submeto à Tua vontade. Oh, aleluia! Aleluias, aleluias, que vivamos segundo a vontade do Senhor nosso Deus, e que Ele tenha prazer em nós. Amém, igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, ouvimos a Tua palavra, temos recebido muito de Ti. Foi assim ontem, foi assim aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor está fluindo, o Senhor está operando, trabalhando em cada coração, movendo, agindo no meio de nós. E eu sei que cada pessoa aqui, Deus, ao terminar desse culto, volta para sua casa com algo novo, ou volta para sua casa com um impulso diferente. E que não seja só aqui por um instante, por um momento, mas impulsione-nos, ó Pai, conduza-nos, ó Espírito Santo, para uma nova dimensão. Assim como o anjo mediu com a vara de medir, e a cada 1000 côvados o nível de profundidade era diferente. Eu sei que o Senhor está fazendo assim em nossas vidas, está fazendo assim conosco. Eu creio, ó Pai, que de forma profética, de forma simbólica, há um rio que já está fluindo desde o limiar do Teu templo,
E este rio já passa por nós aqui nesta casa. E o Senhor está nos convidando para uma dimensão mais profunda. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos desejam caminhar para o mais profundo de Deus? Quantos se dispõem com coragem para seguir a instrução e o direcionamento do anjo do Senhor, que fala com o seu povo através da palavra de Deus, e que já está medindo mais uma medida e nos convidando a avançar com Ele, a caminhar com Ele, a segui-lo em direção a um lugar que Ele nos levará. E há de ser, queridos, que por onde esse rio passar, tudo será transformado, tocado. E aonde não havia vida, vai ter vida. Aonde não brotava, brotará. Aonde não frutificava, frutificará. De um lado e de outro lado, aleluia! Nós já estamos vivendo isso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Diga graças a Deus.